Gostaria de convidar os irmãos para uma reflexão da palavra do Senhor, que está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses, capítulo 3. Você que tem a sua Bíblia pode acompanhar conosco. Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 10. Eu vou ler na minha versão, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Amém. Graças a Deus. Que bênção. Muito bom. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, graças te damos por esta palavra que lemos esta noite. Cremos na tua presença, no poder do Espírito Santo, que o Senhor possa falar, ministrar ao nosso coração a partir da exposição da tua palavra, que ela venha trazer alimento para a nossa alma, que ela venha nos colocar numa posição de decisões e de prática para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome somente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta noite eu quero trazer uma palavra que intitulei Ser cheio do Espírito Santo, uma decisão. Há um nível mais elevado na vida cristã. Há um nível que está mais acima, mas que não é inacessível a cada um de nós. Me parece que, infelizmente, a maioria das pessoas vivem abaixo da linha da miséria espiritual. Gente que passa o mundo e passa o seu tempo no mundo e não conhece a Deus, e não conhece as Escrituras, e não vivem a presença do Senhor. Alguns talvez vivam na miséria espiritual. Outros talvez vivam uma vida um pouco menos ruim,
do ponto de vista espiritual. E talvez alguns poucos vivam uma vida espiritual rica, maravilhosa, esplendorosa. Há um nível mais elevado da vida com Deus, e este nível está disponível para todos nós. Quantos estão vivendo uma vida com Deus de qualidade? Eu não estou falando de uma vida religiosa, eu não estou falando de uma vida de frequência apenas de cultos de domingo à noite, porque a questão é, há um nível mais profundo da vida espiritual. Um nível que todos deveriam experimentar e viver. Um nível de alegria e de gozos indizíveis na alma. Um nível em que a presença de Deus é sentida realmente e constantemente. Um nível em que as coisas verdadeiramente acontecem no mundo espiritual. Porque a vida cristã não é uma vida de teorias. A vida cristã não é uma vida apenas de teorias, mas é uma vida de prática. Não basta saber de coisas que aconteceram na época de Jesus e dos apóstolos e de homens usados por Deus no decorrer da história da igreja. A vida cristã é uma vida que eu e você podemos experimentar na sua totalidade, na sua excelência, no seu esplendor. Há um nível de alegria no espírito, aonde a gente acorda de manhã e já está na presença de Deus, em paz indizível, em graça maravilhosa. Há um nível em que, mesmo diante de lutas, tribulações, enfermidades, adversidades mil, nós estamos vivendo cheios da presença de Deus, do gozo, da alegria do Senhor. Há um nível em que se pode viver na presença de Deus, onde as coisas realmente acontecem no mundo espiritual. Há este nível. Eu muitas vezes sou inconformado, já falei isso aqui muitas vezes, com a situação espiritual, porque entendo, compreendo que há um nível diferente. E a pergunta é como então desfrutar deste nível de vida espiritual diferenciado? Quando a gente lê a história da igreja, a gente vê inúmeros irmãos que tiveram outro nível espiritual, como George Miller, como outros que tiveram um nível espiritual da presença de Deus de forma abundante. George Whitefield, John Wesley e outros. Então eu começo a perguntar como desfrutar, como alcançar este nível de vida espiritual. E esses dias, creio que Deus está falando comigo sobre este assunto. E tive um discernimento, tive um pensamento que ficou muito forte em meu coração, de que nós precisamos tomar uma decisão. Está em nós o decidir. A vontade de Deus em nos abençoar espiritualmente com a sua presença, como disseram os irmãos que me antecederam, ela é expressa nas Escrituras. Deus quer derramar do seu Espírito sobre a igreja. Deus quer dar avivamentos à igreja. Deus quer ser desfrutado na igreja. Deus quer atuar em meio à igreja. Deus quer usar a vida dos irmãos
Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão. A decisão está em nós, não está em Deus. A decisão de Deus Ele já fez. Ele nos deu o Espírito Santo. Nos deu o poder do Espírito Santo, nos deu a sua presença. O Espírito Santo está entre a igreja, está entre nós. Mas nós precisamos decidir ser cheios do Espírito Santo. Precisamos decidir. Ser cheios do Espírito Santo é uma decisão particular de cada um. E é preciso tomar essa decisão e dizer para você mesmo, e dizer para Deus, eu decido ser cheio do Espírito Santo. Eu quero e decido. É uma decisão. Existe uma série de coisas na nossa vida cristã que estão baseadas em nossa decisão. Quando você lê as Escrituras, vai perceber sempre um apelo de Jesus às decisões humanas. Se quiseres, quem quiser, quem vier, quem quer ser meu discípulo, quem deseja ser meu discípulo, decida, tome a sua cruz e siga-me. Há uma decisão humana que precisa ser exercida por nós. Deus já fez a sua parte, já nos deu, agora está em nossas mãos a decisão. Então é preciso tomar uma decisão de ser cheio do Espírito Santo. Mas, primeiro, a decisão de ser cheio do Espírito Santo passa primeiro pela decisão de nos entregarmos a Cristo Jesus. Por isso o verso 1 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Veja bem, ele não está falando aqui para pessoas que não tomaram uma decisão de estar com Cristo. Ele não está falando para ímpios. Ele não está falando para pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Jesus. Ele está falando para a igreja, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Existem dois tipos de pessoas no mundo somente. Não importa a quantidade de religiões que nós tenhamos expressas no planeta, só existem dois tipos de mundo, de pessoas. Pessoas que estão mortas em seus pecados e que nunca ressuscitaram com Cristo, e pessoas que já ressuscitaram com Cristo e que fazem parte da igreja do Senhor. Então ele fala a essas pessoas, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Mas para ressuscitar com Cristo, nós precisamos morrer com Cristo. Por isso Paulo diz, estou crucificado com Cristo. E ao mesmo tempo ele diz, já ressuscitamos, já ressuscitei com Cristo. Então o primeiro elemento para ser cheio do Espírito Santo é que você precisa se entregar a Cristo. Todos nós precisamos ter essa experiência de morrer com Cristo para esse mundo. Por isso é quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tomar a cruz é morrer. Morrer para este século, para esta vida sem Cristo, e ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Então, todos nós precisamos ressuscitar com Cristo, e a decisão de ser cheia do Espírito Santo não pode vir antes da ressurreição. Até mesmo quando olhamos na história dos evangelhos e de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que as coisas com Deus têm uma sequência. Não é de qualquer jeito, não é aleatoriamente, há uma sequência divina. Primeiro Jesus vem, depois Jesus cresce como homem,
depois Jesus ensina a sua palavra, depois Jesus morre na cruz, depois Jesus ressuscita, então vem o poder do Espírito Santo, depois da ressurreição de Cristo sobre os discípulos. Eles só foram cheios do poder do Espírito depois que aconteceu a ressurreição, e assim é conosco. Não há como sermos cheios do Espírito Santo se não ressuscitarmos com Cristo, porque o enchimento do Espírito vem após a ressurreição. Precisamos morrer para o pecado, precisamos nos entregar a Cristo Jesus, precisamos morrer para a nossa velha criatura e ressuscitar uma nova criatura com Cristo para podermos ser cheios do Espírito Santo. Então a decisão de ser cheio do Espírito passa primeiro pela decisão de se entregar a Cristo. Mas não só isso, a decisão de ser cheio do Espírito também passa pela decisão de buscar as coisas do alto. Eu estou impressionado com o culto esta noite, porque cada irmão que falou aqui mencionou coisas que eu iria pregar esta noite, sem termos conversado sobre isso. Então sei que o Espírito Santo está levando a igreja nesta direção. Precisamos decidir buscar as coisas do alto, não as coisas de baixo. Por isso diz o texto que lemos, procurem as coisas, procurem ou busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Agora, quando a gente pensa nas coisas do alto, o que é que desceu do alto para nós? O Espírito de Deus. Então nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Precisamos buscar o poder de Deus que desceu do alto sobre a nossa vida. Precisamos buscar a comunhão com Cristo que está no alto, sentado à destra de Deus. Precisamos buscar a vontade de Deus que está no alto e se realiza na terra. Precisamos buscar as coisas do alto. O problema é que muitas vezes nós passamos o pouco tempo que temos de vida aqui nessa terra. Quanto tempo temos de vida na terra? Alguns têm 50 anos de vida na terra, alguns têm 30, alguns têm 20 anos de vida, alguns têm 15, alguns têm 70, alguns têm 80, alguns chegam a 100 anos aqui nesta terra, pouquíssimos passam de 100 anos nesta terra. Nós temos um período de tempo para viver aqui. E pasmem, passa demais rápido. Quando a gente é criança, a gente olha para frente e diz, não, mas se eu viver 90 anos, imagina quanto tempo que é 90. 90 anos para uma criança pode parecer uma eternidade, mas quem já chegou nos 50 percebe que 90 chega mais rápido do que se pode imaginar, porque 50 já passou sem a gente nem perceber como passou. Então, mais 30 ou 40 passarão da mesma forma, porque há um tempo curto para estarmos aqui nesta terra. E o problema é que muita gente passa o tempo curto que está aqui na terra buscando as coisas da terra. Então, eles só buscam coisas da terra. Claro que temos que buscar o pão de cada dia, claro que temos que trabalhar nessa terra, claro que temos que cuidar da nossa família, mas esta não deve ser a nossa busca prioritária. Tem gente que só busca as coisas da terra, está muito interessado em quando vai adquirir isso ou aquilo aqui na terra, em quando vai chegar nesta ou naquela instância, em quando vai fazer esta ou aquela festa, em quando vai comer aquela ou a outra comida. A maioria das pessoas estão buscando uma roupa nova, ou uma comida diferenciada, ou uma diversão diferenciada, ou alguma coisa que a terra tem para oferecer. Poucos são os que estão buscando as coisas do alto. O texto esta noite nos mostra claramente: procurem, busquem as coisas que são do alto. Há um engano muito grande espalhado pelo planeta Terra para enganar as pessoas,
para que eles passem a sua vida inteira correndo atrás de coisas aqui nesta terra. Ou é um carro a mais, ou é uma casa a mais, ou é uma casa, ou é uma roupa a mais, ou é um celular a mais, ou é um dinheiro a mais, ou é um emprego melhor, ou é alguma coisa a mais. Cada um passa o tempo aqui correndo atrás de alguma coisa a mais. E poucos são os que estão buscando as coisas do alto. Eu quero fazer uma pergunta para você mesmo responder a você. Quanto tempo da sua vida, do dia? Um dia tem 24 horas. A gente passa um período desse tempo trabalhando, um período desse tempo dormindo, um período desse tempo fazendo higienes pessoais e o resto. Quanto tempo a gente passa buscando coisas do alto? Mesmo em meio ao trabalho, quanto tempo nós passamos buscando as coisas do alto? A grande maioria das vezes passa a semana inteira e ainda chega no domingo, a pessoa está tão cansada que já eu trabalhei a semana inteira, corri para cima e para baixo, chegou no domingo, eu estou só... Tinha uma expressão que os meus amigos usavam, que é uma expressão de gíria, a capa da gaita. Nem sei o que isso significa, mas eu estou só a capa da gaita. Chegou aqui no domingo, ele não vem, ele fica em casa. Porque ele está muito cansado, correu para cima e para baixo, o tempo todo está cansado demais. Buscando coisas do alto, não, buscando coisas de baixo. É claro, às vezes você não tem como vir por algum motivo ou outro, eu não estou aqui julgando quem não vem, não é isso. Estou apenas dizendo que nós precisamos buscar, não há como ser cheio do Espírito Santo se eu não decidir. Eu preciso decidir, eu vou buscar as coisas do alto. Vou buscar coisas do alto. Coisas do alto não são coisas visíveis. Coisas do alto não alimentam o estômago. Coisas do alto não podem ser objeto de demonstração para outras pessoas. Coisas do alto não tornam você mais bonito fisicamente. Coisas do alto não vão ser invejada por outros. Quem está buscando coisas do alto? A decisão de ser cheio do Espírito Santo passa pela decisão de buscar as coisas do alto. Quanto tempo você gasta buscando coisas da terra e quanto tempo você gasta buscando coisas do alto? Se colocássemos numa balança, talvez nós ficaríamos envergonhados com a gente mesmo. Porque a grande maioria do nosso tempo está dedicado para as coisas desta vida. Que tudo passará, tudo passará. A sua roupa passará, a sua comida passará, o seu carro passará, sua casa passará, seu trabalho passará, até sua família passará, tudo passará. Buscando coisas do alto, mas é preciso uma decisão. Ninguém consegue se não decidir. Nós temos a capacidade, o poder da decisão diante de Deus. Deus nos deu esse poder de decidirmos. Se você decide, está decidido. Deus vai te dar a graça, o poder e a unção para realizar aquilo que você decidiu. Mas precisa decidir no teu coração. Se você não decidir no teu coração, não é Deus quem vai decidir por você. Buscar as coisas do alto. Terceiro, a decisão de ser cheio do Espírito Santo também passa pela decisão não só de buscar as coisas do alto, mas de pensar nas coisas do alto. Ele diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Este é um grande problema, porque a gente, via de regra, a gente enche a nossa mente com as coisas daqui. A gente fica pensando, eu estou magro demais, ou eu estou gordo demais, ou meu cabelo está caindo demais, ou eu não estou bonito como eu deveria estar, ou eu fiquei sabendo agora que alguém ficou doente ali não sei aonde, olha, você viu fulano de tal, apareceu lá na internet, está morrendo, aí o outro também, e a gente fica só pensando nas coisas aqui de baixo. E aí depois pergunta por que a gente está absolutamente depressivo com a vida.
Porque fica olhando para o organismo físico e está vendo, eu não tenho mais a força que eu tinha antigamente, eu não tenho mais a disposição que eu tinha antigamente, estou envelhecendo, estou ficando velho. Ora, fique tranquilo, todo mundo que está aqui está ficando velho. Ninguém está ficando mais novo quando vai passando o tempo, ninguém de vocês, com certeza. Uns estão um pouquinho na frente de outros na fila, mas a fila está andando. Está todo mundo ficando velho? Não tem nenhum aqui que está rejuvenescendo a cada dia. Não, não, não. Todos nós estamos ficando velhos. Todos nós, hora ou outra, temos uma dorzinha aqui, uma dor ali, uma dor acolá. Não pense que é só com você, que de repente começa a doer a perna, daqui a pouco dói o joelho, daqui a pouco dói a cabeça. Daqui a pouco dói o braço, todo mundo aqui passa por momento, dor na coluna, travado, fica lá, todos nós passamos por isso. Porque a máquina vai desgastando com o tempo. Agora, se eu ocupar a minha mente pensando em como está doendo a minha coluna, ou como está doendo isso, ou como as coisas estão ficando, ou como... Aí a gente já começa a ser melancólico com a vida, pegamos fotos do passado, começamos a olhar, meus amigos, na época que eu estava na faculdade, na escola, olha, esse aqui já morreu, aquele lá também já morreu, aquele outro também, meu Deus, está todo mundo morrendo, meus tios, e não sei o quê, eu estou na fila, e isso vai trazendo uma angústia no coração, porque a gente só pensa nas coisas daqui da terra. Agora, se nós começamos a ocupar a mente, não com doenças, tem gente que assiste só noticiários que falam sobre problemas, dificuldades, dores, lutas, e aí fica todo mundo pensando, e agora? Será que haverá a terceira guerra mundial? Estão bombardeando, vai acontecer. Eu não estou pregando aqui que você seja alienado aos problemas desta vida. Nós devemos orar, sim, orar pela paz de Jerusalém, orar por Israel, orar pelas nações, orar pelos governantes da nossa nação, sim, devemos orar, mas o que deve ocupar a nossa mente são as coisas do alto, não as coisas de baixo. A gente fica muito preocupado com o governante que falou isso, que aquele governante falou aquele outro, e aí muitas fake news e muitas verdades também são ditas na internet. Isso vai deixando a gente nervoso, irritado, irado. Eu nunca vi tanta gente estressado com política como nesses últimos tempos. Tem gente que perdeu amizade com outras pessoas por causa de política, ficou nervoso, ficou revoltado, não conseguiu dormir à noite. Por causa da política, porque esse tomou uma decisão assim, porque aquele tomou uma... Ora, você está esperando figos de abrolhos aqui no mundo, o mundo jaz no maligno, os políticos não são convertidos a Jesus, a maioria deles. Quem toma a decisão está sendo guiado muitas vezes pelo próprio Satanás. Você não vai conseguir que eles façam coisas do reino aqui na terra, até porque o reino ainda não está totalmente estabelecido na terra, porque o rei ainda não chegou para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Então aqui na terra realmente a gente vai colher espinhos e abrolhos o tempo todo. Mas será que agora haverá uma nova pandemia? Eu não sei. Mas se vier uma nova pandemia, nós estamos aqui para lutar e viver, porque a nossa mente está no alto, aleluia. Precisamos colocar a mente no alto, não a mente na terra. Encher a mente das coisas do alto, as coisas do alto. A gente fica muito preocupado, pensando em muitas doenças, daqui a pouco começa a surgir doença para todo lado. Aí eu comecei a ver, alguém morreu do coração, meu coração não está batendo legal hoje. Alguém morreu de câncer, começou a surgir uma dor aqui, será que é? A mente tem que estar nas coisas do alto. Quando chegar a hora de Deus te levar, não vai ser ninguém que vai te segurar aqui. Teu plano médico não te segura aqui, teu dinheiro não te segura aqui. Porque se Deus falar que você vai essa noite, você não acorda amanhã, mas estará na presença dEle. Glória a Deus, aleluia. Não importa. Importa é fazer a vontade do Senhor. Além disso, a decisão de ser cheio do Espírito Santo, além de passar por pensar nas coisas do alto, e quando eu tomo essa decisão, eu vou pensar nas coisas do alto, isso é uma decisão. Também eu preciso tomar outra decisão para ser cheio do Espírito. Preciso decidir matar a minha natureza pecaminosa. Matar a natureza pecaminosa. Eu vou me tornar um assassino da minha própria natureza pecaminosa. Diz assim, no verso 5 assim, diz o texto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O texto diz isso, você tem o poder de fazer morrer. Deus te deu esse poder, Cristo te deu na cruz, este poder para você fazer morrer
a sua natureza pecaminosa. E aí o que precisamos matar em nós? O que traz essa natureza pecaminosa? O texto diz: imoralidade sexual. Preciso matar, isso está dentro de mim. A imoralidade está dentro do coração humano. E só eu tenho um poder de matar esta imoralidade sexual. Se você é solteiro, tem a imoralidade sexual da fornicação. Se você é casado, tem a imoralidade sexual do adultério. Está dentro do coração. E você tem o poder de matar isso em nome de Jesus. Não alimentar esse tumor espiritual que está dentro da alma, da natureza pecaminosa. Você também tem o poder de matar a impureza. Pessoas vivem na impureza, seja na impureza dos lábios, seja na impureza da mente. Devemos e podemos matar esta impureza, matar também a paixão, as paixões pecaminosas, matar os desejos maus dentro do coração. Tem gente que tem cheio de desejo. Mas se eu pudesse, eu vou acabar com aquilo. Tenho que matar esse desejo perverso, mau, porque Deus nos ensinou a amar o próximo. Nós precisamos sufocar, matar isso. Matar os desejos maus, matar a ganância. Quero mais e mais e mais. Você tem poder para matar essa ganância. Não só isso, mas matar também a idolatria. Você pode matar a idolatria, porque a ganância é a idolatria. Quando eu amo o dinheiro. Então, para ser cheio do Espírito, eu tenho que decidir matar algumas coisas que estão dentro de mim. Mas não só isso. A decisão de ser cheio do Espírito também passa pela decisão agora de abandonar certas práticas. Você mata elementos que estão dentro de você, que são sentimentos que estão ligados à sua natureza pecaminosa, e você mata isso pelo poder do Espírito, pelo sangue de Jesus, que foi derramado e te deu poder lá na cruz. Você pode matar isso, dominar isso, mas você também pode dominar, e aqui ele vai chamar de abandonar, e precisa tomar essa decisão de abandonar algumas práticas. E quais são as práticas? Ele vai dizer: abandonem também a ira. Tem gente que vive irado o tempo todo. Fala, irritado o tempo todo, nervoso, estúpido, falando com todo mundo. A indignação, tem gente que está indignado. Vou te falar uma coisa, não adianta você ficar indignado com a política no Brasil. Nós temos eleições aí, não pense que as coisas vão mudar. Porque o mundo vai de mal a pior, e não adianta você perder noite de sono por causa das eleições no Brasil. Não adianta ficar indignado com políticos, com seja quem for. Não adianta, você vai perder o seu tempo. Destrua isso, abandone essa indignação, abandone a maldade, abandone a maledicência. Para ser cheio do Espírito Santo eu preciso decidir. Não falo mais, maledicência é o quê? Falar mal. É muito difícil abandonar a maledicência, porque a gente sente um certo prazerzinho no coração em falar mal do outro. Quando se juntam 2 ou 3, não tem graça a conversa se não for para falar de alguém. E a gente começa a pensar: e aquele fulano, hein? E aquela lá, e aquele outro, hein? Aí já dá um prazer no coração. Isso chama-se maledicência, e a Bíblia diz: eu preciso abandonar a maledicência. Devo abandonar, aqui o texto diz, a linguagem indecente no falar. Tem pessoas que acham que é bonito falar palavrões, que é interessante, que é engraçado, querem ser engraçados, e usam palavrões, e cada 2 palavras, 3 são palavrões. Ora, um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que ter um linguajar suave. O salmista diz que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. A minha pergunta é: Deus está agradado das palavras que saem da minha boca? Porque há linguagens indecentes, palavras, piadas sujas, que não fazem parte do nosso vocabulário. Também abandonar a mentira. No verso 9 ele diz: não mintam uns aos outros. E às vezes a mentira é tida como um subterfúgio para resolver uma situação. Não, uma mentirinha não vai fazer mal. Não existe mentirinha, mentirona. Mentira é mentira. E ele diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas.
Então existem práticas no velho homem que precisam ser abandonadas para eu ser cheio do Espírito Santo. E eu tenho que decidir. Você não abandona a maledicência se você não decidir. Você precisa decidir. Eu preciso decidir. Eu preciso dizer, eu decido não falar mais isso. Eu decido não ser mais, mas eu não consigo, porque quando eu vi, já fui. Não, se você decidir, Deus vai te dar graça e força. Você vai vencer. Mas você precisa decidir. O problema é que a gente diz que não consegue, porque no fundo, a gente nunca decidiu. Sabe aquele camarada que vive no cigarro? Eu conheço gente que já viveu no cigarro muitos anos, até um dia que alguém disse para ele assim, o médico foi no médico, e o médico disse, olha, você vai morrer se você não parar de fumar, 1 mês de vida para você. Naquele momento a pessoa decide, nunca mais fuma na vida. Em muitos casos nem precisa de Jesus não, o próprio cara decide, fala, não quero, opa! Sabe? E por que não decidiu antes? Porque nunca tinha decidido realmente. Porque nunca teve vontade realmente. Porque quando você decide, ninguém pode fazer nada. Se você decidiu, decidiu. É preciso uma decisão. Ora, se você quer ser cheio do Espírito Santo, precisa decidir algumas coisas. Precisa decidir. Isso é importante. E por último, a decisão de ser cheio do Espírito Santo também passa pela decisão de revestimento do novo ser. Verso 10 diz, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, me parece que a imagem aqui é como uma roupa, onde você está se despindo de uma roupa velha para se vestir de uma roupa nova. Então o velho homem precisa ser arrancado da sua vida e só você pode despir-se do velho homem. Só você pode despir-se das velhas práticas que não agradam a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não haverá avivamento se nós não decidirmos abandonar aquilo que entristece o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pode ser entristecido, como diz as Escrituras, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção, não entristeçais, então ele pode ser entristecido. Outra tradução diz, não apagueis, não extinguais o Espírito de Deus. Outro texto diz, então eu posso extinguir o Espírito de Deus na minha vida, eu posso apagar ele na minha vida, como? Como? Obviamente, fazendo as práticas do velho homem. Quando eu tenho imoralidade, quando eu tenho indignação, quando eu tenho maledicência, quando eu falo mal das pessoas, quando eu tenho raiva, quando eu tenho ira no meu coração, quando eu tenho nervosismo, quando eu estou pensando só nas coisas da terra e não no alto, eu vou apagando o Espírito Santo e não haverá avivamento. Mas quando eu decido fazer tudo ao contrário disso, quando eu decido buscar o alto, quando eu decido pensar nas coisas do alto, quando eu decido matar a velha natureza, quando eu decido abandonar as práticas mundanas, então também decido me revestir do novo, o novo. Agora, por que é novo? É novo porque antes não era, e agora passa a ser. Então você que antes nunca falou eu te amo, agora precisa falar eu te amo. É difícil falar eu te amo. Às vezes a gente fala eu te amo bastante para namorada. Para namorada é bem fácil falar eu te amo. Para a esposa já é um pouco mais difícil. Porque depois que você casa, não é? Depois que você casa, já não precisa mais conquistar. Então a gente fala muito eu te amo, eu te amo, eu te amo, até casar. Mas quando casa, a gente já fica com dificuldade de falar eu te amo. Ela já sabe, mas ela também sabia quando era namorada. Por que você falava? Mas agora então eu vou... É difícil. Mas é importante. Às vezes é fácil falar eu te amo para um filho, principalmente para um neto, mas é difícil falar eu te amo para um irmão. É difícil, é difícil. Mas eu tenho que me revestir do novo. Não, mas eu sou macho. Eu aprendi com meu pai assim, não posso falar, te amo. Não precisa dessas coisas. Não, precisa se revestir do novo.
O novo é diferente do velho. O velho não era assim, mas o novo é assim. O novo expressa o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e falou, eu amei o mundo. Deus amou Israel e falou para Israel. E nós precisamos aprender a se revestir do novo. O velho não é cordial, é bruto, é estúpido, mas o novo é cordial. O novo é respeitoso. O velho não pede perdão, porque o velho homem, é orgulhoso. Não tem esse negócio de ficar pedindo perdão. Já sabe que eu me arrependi, não vou falar nada. Não, esse é o velho. Não precisa falar, precisa, o novo precisa. O velho não precisa, mas o novo precisa dizer, me perdoe, eu pequei, eu errei. O novo precisa falar, mas por que precisa? Precisa, porque o novo é diferente do velho. O velho não perdoa, mas o novo precisa perdoar. Não, mas você não sabe o quanto ele me machucou, mas o novo precisa revestir-vos do novo. E Jesus ensinou a perdoar os pecados uns dos outros contra você. Se alguém fez algum pecado contra você, perdoe. Se alguém lhe ofendeu, perdoe. Se revistam do novo, o qual está sendo, olha, o verbo está sendo, é contínuo, está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então nós não estamos ficando parecidos com os artistas da novela, não. Nós não estamos ficando parecidos com os políticos, não estamos ficando parecidos com os galãs da televisão, não é com eles que estamos, não estamos ficando parecidos com os craques de futebol, não é com esses, não estamos ficando parecidos com os filósofos, com professores, não são com esses, nós estamos ficando parecidos à imagem do Criador, aleluia. Ser cristão é ficar parecido com Jesus. Parecido com Jesus. Se você não quiser deixar barba igual o Dedê, igual os irmãos aqui, não precisa. Jesus tinha barba, mas não é por barba que nós somos parecidos com Jesus, mas é o comportamento. Precisamos estar parecidos com Jesus no comportamento, na atitude, no amor, no relacionamento, no doar-se, no viver. A cada dia somos mais parecidos com Jesus. Nós temos pregado sobre um avivamento e temos orado para as pessoas para que todos sejam cheios do Espírito Santo, mas Deus tem falado ao meu coração que é preciso você decidir ser cheio do Espírito Santo, senão não será. E esses dias eu orei a Deus e disse, eu decido, Senhor, ser cheio do Espírito Santo na minha vida. E vou ficar nessa decisão até ser cheio do poder do Espírito. Porque você pode decidir, e se você decidir de coração, Deus fará a obra na sua vida. Ele te dará o poder, Ele te dará a unção, Ele te dará a graça e você viverá num outro nível de vida espiritual. Tem gente que vive a vida aqui na terra cabisbaixo, morrendo, amassado, arrebentado, destruído pelas forças das trevas, das opressões, das depressões. Mas tem gente que vive aqui nessa terra voando. Não financeiramente, não, essas coisas são tudo besteira que passa, mas voando espiritualmente, cheio da alegria, do poder, da unção e da graça de Deus por onde vai. Como é gostoso encontrar pessoas na segunda-feira que estão com um sorriso nos lábios, com o coração ardendo de alegria e de gozo, porque enquanto ele andava conosco no caminho de Emaús, sentíamos queimar a nossa alma, aleluia. Tem gente que conversa com você e você sai lá mais nervoso do que... Tem gente que conversa com você e você sente o poder de Deus queimando dentro do seu coração. Como é gostoso. Não há outra vida mais gostosa do que servir a Jesus. Não há outra alegria maior do que conhecer a Deus.
Não há outro prazer maior do que estar na presença de Deus. Não há outro prazer. Você pode comer a melhor comida oferecida neste mundo. Você pode visitar o melhor restaurante, no melhor chefe gastronômico desta terra. Você pode viajar pelos 4 cantos desta terra e não sentirá nenhum milímetro do que é a alegria de estar na presença de Deus. Aleluia! Quando você está na presença de Deus, um casebre se torna um palácio para você. Uma cidade quente como o inferno se torna uma alegria no seu coração. Você olha para o sol aparecendo todas as manhãs e aquilo te enche de gozo e de alegria. As coisas de Deus estão aí para serem apreciadas e falam da sua grandeza. Esses dias eu estava meio fragilizado. Sou humano como todos vocês. Estava fragilizado, com alguns temores. E de repente eu olhei o sol vermelho no horizonte. E aquilo me encheu de alegria e de paz e de gozo na alma ao ver o poder do meu Deus poderoso criando um astro que está ali, que nós não conseguimos nem ficar olhando para ele, que fere os nossos olhos. O que é o sol perto de Deus? O sol não é nada, mas nem o nada a gente consegue contemplar, porque Deus é maravilhoso, aleluia. Não te traz uma paz, meu amigo? Com o que te preocupas na tua vida? Se Deus está contigo, nada pode abalar o teu coração, nada pode abalar a sua alma, nada pode destruir a sua fé. Se Deus está contigo, você está com os pés firmados na rocha. E o salmista diz, ele firmou os nossos pés numa rocha. Outrora éramos escorregadios porque estávamos na lama, mas em Cristo fomos firmados na rocha e nada pode abalar a nossa vida, nada. Nada pode abalar. Isso é maravilhoso. Ele é a rocha eterna. E não é uma rocha qualquer. Não é uma rocha que pode ser explodida por dinamites. Ele não é uma rocha quebradiça. Não é uma rocha desgastada. Não é uma rocha rachada. Não é uma rocha quebrada, não. Ele é uma rocha eterna. Então, quando estamos firmados em Cristo, pode vir a tempestade que for, que a nossa casa fica de pé. Eu não sei você, mas eu tenho vontade de pular de alegrias nessa palavra. Porque o Senhor está nos ensinando a ser cheios do Espírito Santo. Decida, acorde de manhã e diga, eu decido louvar a Deus todas as manhãs. Não, mas você vai acordar na TPM. Tem dia que você acorda na TPM. Tem dia que você acorda chateado. Decida louvar a Deus mesmo quando você estiver chateado. Decida louvar a Deus mesmo quando tiver dor na perna. Decida louvar ao Senhor. Mesmo quando você acordar com dor de cabeça, decida louvar ao Senhor. Adorar a Deus. Mesmo quando você sentir palpitações no teu coração, decida adorar ao Senhor em alegria. E você vai ver a sua vida vai começar a mudar. Mesmo quando o seu salário não for suficiente, mesmo quando surgirem contas para pagar que você não esperava, decida adorar a Deus. Louvar o seu nome. Em nome de Jesus. Ser cheio do Espírito é uma decisão. É isso que Deus tem falado comigo esses dias. Ser cheio. Tenho orado para sermos cheios do Espírito Santo. Tenho orado por cada irmão individualmente aqui. E Deus tem me falado, ser cheio do Espírito é uma decisão que você toma.
porque dou o meu espírito a todos vocês em abundância. Mas você precisa decidir. Se você decidir, cheio serás do meu espírito, diz o Senhor para nós. Quantos decidem esta noite? Mas não é uma decisão que fica só aqui, é uma decisão que vai com você. A segunda-feira chegará, mas continue decidindo. Eu decido ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Talvez esta palavra tenha falado ao seu coração. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, este é o momento. Faça. Primeiro vem a ressurreição, para depois vir o poder do Espírito. Já que vós ressuscitastes com Cristo. E é absolutamente interessante. Porque eu comecei esta mensagem na minha mente pensando em ler Efésios capítulo 5. Não vos embriagueis com vinho, que leva à dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aí fui levado a Colossenses, e fiquei em Colossenses, porque vinha na minha mente já a semana inteira, pensai nas coisas que são do alto. E aí fui fazer uma análise e descobri que Paulo trabalha na mesma estrutura em Efésios e Colossenses. Ele fala sobre a nossa posição em Cristo. Ele fala sobre os problemas e as lutas. E ele fala sobre encher-se de Espírito. E depois ele fala sobre o casamento. Tanto em Efésios quanto em Colossenses. Vai ler lá. E ele fala do casamento como uma metáfora de Cristo e a igreja. Que maravilha. Já perceberam isso? Colossenses e Efésios estão na mesma estrutura de assuntos, de pensamentos. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, esta noite estamos aqui e queremos e decidimos ser cheios do Teu Espírito Santo. Eu estou orando por mim, Senhor, neste aspecto e falo por mim, mas que a Tua igreja, cada um possa falar por si próprio. Eu decido ser cheio do Espírito Santo. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Aqueles que ainda não tiveram a experiência da conversão, que possam tocar em Jesus esta noite, que possam morrer com Cristo e ressuscitar. Aqueles que já tiveram essa experiência da conversão, que possam, Senhor, buscar as coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto. Perdão, Senhor, quantas vezes buscamos as coisas que são de baixo, quantas vezes perdemos tempo buscando as coisas que são de baixo e não buscamos nunca as coisas que são do alto. Perdão, Jesus, que possamos pensar nas coisas que são do alto, que isso ocupe o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente. Que possamos, Senhor, matar a natureza pecaminosa dentro de nós. As bebedeiras, as orgias, as impurezas, tudo aquilo que não te agrada. Que possamos abandonar aquilo que entristece o Teu Espírito e que faz parte das nossas atitudes, Senhor. Ajuda-nos a abandonar. Ajuda-nos, Senhor, a decidir abandonar toda a prática que entristece o Espírito Santo. Ajuda-nos a revestir-nos do novo. Despindo do velho, nos revestimos do novo a cada dia, no conhecimento, para nos tornarmos como o nosso Criador, em amor, em alegria, em paz, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão, em temperança. Ajuda-nos, ó Pai. Fortalece a Tua igreja e que todos sejam cheios do Espírito Santo. Que todos decidam isto para a glória do Senhor.
Em nome de Jesus. Vamos cantar.